pessoal, eu sou a Aline. Eu sou o Daniel. E estamos aqui para NA, nenhuma das alternativas, para fazer um vídeo especial. Vocês estão vendo, estou aqui com o Daniel. Geralmente ele está junto comigo nas lives de Clube do Livro, mas esse vídeo, ele requer a presença do Daniel, porque justamente a gente vai discutir sobre a série que vamos iniciar neste mês no Clube do Livro, que é A Roda do Tempo. Se vocês têm acompanhado os vídeos aqui no canal, eu já falei sobre a série da Roda do Tempo, que vai sair no Prime Video, no dia 19 de novembro, e foi a chegada dessa série que me fez olhar para esta grande saga de fantasia, escrita pelo Robert Jordan, e pensar, bom, e aí, vou dar uma chance, agora vai, não vai, vai, não vai. Por fim, quem acabou me convencendo por último a começar esses livros foi você, né, Dani? Exato, é um comprometimento grande. Eu estava até fazendo a conta aí, é quase na verdade, é um pouquinho mais do que One Piece aí. É mais do que One Piece? Ah, sim, com certeza. Olha no que eu estou me metendo e olha no que estamos querendo meter vocês, porque esse vídeo, na verdade, é para falar se vale a pena começar essa saga, lembrando que é uma saga de fantasia, uma saga épica, que vai começar a ser adaptada aí na Amazon, mas a ideia do vídeo é falar com você que tem interesse em ler os livros. Por que você deveria começar uma série de 14 livros? Vale a pena? Será que é para mim isso? E aqui a gente vai discutir alguns pontos. Eu já comecei a ler o livro, mas eu ainda estou no primeiro livro, e o Daniel vem trazer o ponto de vista de quem a gente realmente quer, entendeu? De quem terminou essa saga, para vir falar para a gente se realmente vale a pena gastar aí o tempo que eu poderia estar assistindo, lendo One Piece, para acompanhar os livros do Robert Jordan. Bom, sobre o Clube do Livro, se você caiu aqui nesse vídeo, você não sabe do que eu estou falando, a gente começou um projeto aqui no canal, eu e o Daniel, a gente começou em julho, né, e vamos seguir aí mês a mês, porque todo final de mês a gente pega um livro para a gente discutir. A gente já discutiu os 2 primeiros livros de The Witcher, a gente recentemente discutiu sobre Duna. Se você leu esses livros, se você quer discutir essas histórias, as lives estão todas salvas no canal. E o nosso próximo livro, como eu já adiantei aqui, é O Olho do Mundo, o primeiro livro da série A Roda do Tempo. As lives acontecem toda a última quinta-feira do mês, portanto, a live de outubro, a live de Olho do Mundo, né, Roda do Tempo 1, vai acontecer no dia 28 de outubro. Se você quer começar agora, te adianto que dá tempo, sim. O primeiro livro é bastante dinâmico, então você pode começar a embarcar nessa jornada junto com a gente, e a gente vai dizer por que você deveria, ou não sei. Talvez você chegue no final desse vídeo e não seja convencido, mas a ideia é dizer aí por que, opinião de quem leu tudo, por que valeria a pena começar essa saga. Mas antes de eu falar a gente começar a discutir aqui quais são os motivos para você ler, se inscreve no canal se você não é inscrito, se você caiu aqui nesse vídeo, você ainda não é inscrito no canal, a gente vai falar sobre livros, a gente vai falar sobre filmes, a gente vai falar sobre adaptações desses livros que a gente está lendo, inclusive. Dá o like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo para o YouTube espalhar para outras pessoas. Compartilhe também com outras pessoas que você sabe que gostam desse conteúdo. E segue a gente lá no Instagram também, que a gente posta outras coisas que não necessariamente viram vídeo no canal, como, por exemplo, dicas de coisas que a gente está assistindo. E deixa aí nos comentários aí, quem quiser deixar recomendações também de livros. Boa. A gente ainda está fazendo os nossos cronogramas de leitura, né? Então a gente também aceita dicas. Mas vamos voltar para os livros da vez. Vamos voltar para a Roda do Tempo, essa saga que foi escrita pelo Robert Jordan lá no início dos anos 90, né? Ele começou a publicar os seus livros. E sim, são 14. É uma coisa que eu sempre me assustou um pouco em A Roda do Tempo. E eu vou falar aqui
qual foi o ponto? Daniel vai citar alguns e eu vou falar qual foi o ponto que realmente acabou me convencendo. A gente veio aqui para discutir, então, 10 motivos para você começar a ler Roda do Tempo. E o primeiro que a gente anotou aqui é um livro que começa, uma história, né, que começa na fantasia clássica, mas eventualmente ela vai se tornando uma fantasia moderna. E o que é isso, né? O que é isso de fantasia clássica e fantasia moderna? Fala aí, Daniel, o que é fantasia clássica? O que define uma fantasia clássica? Então, a gente até entrou em várias discussões assim, né? Mas um dos pontos mais presentes seria o maniqueísmo, né? Essa questão de você precisa ter o bem e tem o mal, o negócio é bem preto e branco. Você também tem a questão de uma narrativa só, seguindo, na maioria das vezes, o protagonista, e sem outros personagens aparecendo, eles sendo bem coadjuvantes. O protagonista costuma ter uma personalidade, às vezes, meio sem graça, sem personalidade alguma, que depois o pessoal dá até aquela desculpa, não, você precisa acabar se, se vendo no lugar do protagonista. Então, é por isso que eles deixam o cara meio branco, assim, para você se ver no lugar dele, né? A gente tem algumas histórias bem clássicas mesmo dentro dessa fantasia clássica, como, por exemplo, O Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia, Star Wars, que não é um livro, até tem os livros de Star Wars, né? Mas a narrativa da trilogia clássica, por exemplo, de Star Wars, ela entra bastante nesse tipo de fantasia clássica. E quando o Dani fala que os protagonistas eles acabam não tendo tanta personalidade, assim, não é um demérito necessariamente da obra, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, no Luke Skywalker, ele não é um personagem que tem uma personalidade muito forte, ou quando a gente pensa até em Harry Potter, ou em vários protagonistas aí das Crônicas de Nárnia. Eu acho que em Senhor dos Anéis talvez a gente tenha um pouquinho mais definido esses personagens, mas assim, pode ser um pouco menos, um pouco mais essas características, mas eu acho que essas obras elas acabam exemplificando bem. Por exemplo, em Senhor dos Anéis, a gente tem a questão do maniqueísmo muito bem traçada, né? Bem e mal, muito bem definidos, heróis ali, tudo na caixinha dos heróis, e não tem tantos personagens acinzentados. Mas não é o caso que acontece na fantasia moderna, né, Dani? Que as coisas foram mudando um pouco. Hoje, até por influências dessas obras, né, como aconteceu com Robert Jordan, com George Martin, vai surgindo novas tendências. Uma delas são esses vários pontos de vistas diferentes, onde vai aparecendo, às vezes, 3, 4, 5, 6 personagens, onde se vai acompanhando, né? Em alguns casos até mais, como do George Martin. E esses personagens eles são mais humanos, né? Os autores eles tentam trazer isso pro leitor, né? Mais tramas, mais coisas que o leitor ele consegue se identificar com os personagens. Vão deixando também, né, a questão dos antagonistas, vai perdendo um pouco do maniqueísmo. Então, os próprios antagonistas, vilões, eles costumam ser um pouquinho mais cinzas, você às vezes até consegue simpatizar com alguns deles, né? Isso daí também acontece com a parte dos protagonistas, nem tudo é no preto e no branco. Hoje é mais ou menos o que acontece nessa geração, mas quem vai saber, né? Daqui talvez 20 anos isso daí mude, né? E hoje o que é clássico, o que é moderno vira clássico e dali a pouco surge uma nova tendência e vira moderna, né? Tem gente que também coloca, às vezes, uma data específica, não, a partir dos anos 80, anos 90, que, que, que começa a literatura clássica moderna, né? Mas, como fala, isso daí vai mudando bastante. Você vai... É, até hoje não é tão bem definido, né? Você costuma pegar um livro e falar, não, isso daqui eu sinto como se fosse uma literatura clássica, isso daqui como uma literatura moderna.
Mas são mais ou menos esses pontos assim que são mais fáceis de identificar. Para a fantasia moderna, a gente tem aí algumas obras bem populares, né? Como praticamente todos os livros do Brandon Sanderson, né? Que a gente está sempre aqui levantando a bola dele, Sim, como a série Mistborn, o Stormlight verdade. Archive. Tem As Mentiras de Locke Lamora, né, que é a série dos nobres vigaristas, também tem Sim, esse perfil de fantasia moderna. O Nome do Vento, que é o primeiro livro aí das Crônicas do Matador de Rei, né? E, para quem né, não acompanha tanto assim a literatura, a gente tem um exemplo muito clássico disso, como você citou aqui o George Martin, é a história que a gente vê em Game of Thrones. É, os personagens muito mais cinzentos e menos heróis, né? Mais anti-heróis, mais vilões com quem a gente se identifica, e é isso aí. mas é isso, o próprio Robert Jordan nesse primeiro item, né, que a gente cita, ele começa no clássico e depois ele fala: "Puta, eu quero contar uma coisa diferente". Então ele tem essa transição durante os livros deles. E não fica O estranho, né? e não fica estranho, né, porque ele já começa com umas pequenas mudanças, umas pequenas mudanças logo no primeiro livro, né. Você vê que não é só um POV, mesmo que siga bastante um mesmo personagem, mas ele vai acrescentando outros, e isso daí vai aumentando. E até para mim eu acho que já começou a mudar bastante o tom no terceiro, mas no quarto é onde a gente tem a maior mudança, e dali para frente dá essa sensação de que é uma fantasia moderna, atual. É um livro que envelheceu muito bem, né. O pessoal pode pegar esse livro sem sentir que é um negócio velho, antigo, assim. Ultrapassado. Só para a gente encerrar esse tópico e ir para o próximo, eu acho que me parece também uma boa decisão, porque a gente acompanha muitos personagens que estão iniciando uma jornada, né? Uhum. Nesse primeiro livro, e eles são meio inocentões. Então, até a ideia das coisas irem ficando um pouco mais dark no caminho, né? Me Uhum. parece uma coisa que vai ficar ok nessa narrativa, porque eles vão deixando aquela inocência para trás conforme eles vão avançando na jornada, né? Sim, exato. Segundo motivo aqui para fazer você embarcar nessa jornada épica é que o Jordan cria em A Roda do Tempo uma ótima representação feminina. Eu aqui no meu primeiro livro, eu já senti muito forte isso. As personagens femininas do Jordan, elas não estão ali simplesmente para fazer uma figuração, para ser o interesse amoroso de não sei quem, ou para fazer uma participação especial ali. Eu já falei isso em outro vídeo, assim, eu amo muito Senhor dos Anéis, mas é exatamente isso que acontece em Senhor dos Anéis. Umas coisas muito pontuais de personagens femininas, quando todo o restante da história está centrado em personagens masculinos, né? E não é o que acontece em A Roda do Tempo de jeito algum, Sim, desde o logo início, logo né? desde o início ele já vai colocando esses personagens logo no holoforte, ele vai falando um pouco do world building, então você vê que tem uma representatividade até no topo, né, de Isso, quem comanda os representações de poder mesmo nesse mundo, sim. né? E isso daí é visível até no trailer, né, para quem tiver interesse e quiser ver no trailer, mostra bem, né, como a representação feminina é bem forte, e isso daí não é nada forçado, é realmente a adaptação clara de como está no livro. Assim, o que, que acontece, né? Para quem não viu o trailer ou não lembra, a gente tem essa magia desse mundo, pelo menos nesse momento que a gente está vendo a história, nas mãos das mulheres, né? Você tem esse grupo de mulheres que são as Aes Sedai, que elas conseguem manipular essa energia mágica, e os homens são proibidos por muitos motivos que a gente não vai explicar aqui agora. Você vai ter que acompanhar a história ou acompanhar a gente aqui no canal discutindo sobre. Mas basicamente, para começo de história, magia, quem faz magia aqui, dando uma bela de uma simplificada, são as mulheres. E tem É. mais, né, Dani? Você vai ver que tem
monarcas também, rainhas, e até no grupo do próprio protagonista vai tendo a representação feminina ali, né? Como a Aline falou, elas não estão ali só para ser um romance amoroso. Isso daí o primeiro livro ele deixa bem claro, né? Foi até uma quebra de expectativa minha quando eu vi, né? E foi algo que me deixou até mais animado. Sobre a questão da monarquia, eu fiquei maravilhada, assim, quando você descobre que um dos reinos principais, né, onde eles estão ali, é realmente matriarcal, né? É a rainha que é coroada, o rei é basicamente só um consorte, e a pessoa que vai herdar o trono necessariamente tem que ser uma mulher. Pode nascer um monte de homem ali. A hora que nascer uma mulher é a pessoa que vai ser a herdeira do trono. Então, Sim. né, inversão do que a gente geralmente tem na nossa vida real aqui. Terceiro motivo aqui para você acompanhar essa saga é o world building que o Daniel estava falando, que é a construção de mundo, é um universo fantástico e o Jordan vai construindo ele bem aos pouquinhos, né, Dan? É um world build bem rico, né? A nível Senhor dos Anéis, a nível George Martin, algo bem grandioso. Desde o primeiro livro ele já coloca, você vai ouvindo várias histórias que depois vão conectando. Isso daí só vai expandindo. O próprio Robert Jordan ele é muito bom em construir, né? É um dos pontos fortes do autor, né? Ele sempre tem uma paixão muito grande por culturas diferentes. E ele vai mostrando isso daí no livro, né? E o autor também, ele gosta bastante de descrever, né? Gosta de descrever o que eles usam, o que eles fazem, né? Às vezes escreve um pouquinho demais, o pessoal pega um pouquinho no pé, mas para quem está começando, e principalmente quando você começa os primeiros livros assim, é bem agradável você ver essas descrições e se ambientar bem no universo, né? Você acaba emergindo muito fácil, né, no mundo dele. Você estava falando aí sobre as culturas, né, diferentes. Eu sei aí um pouco pelo livro que a gente vai ser apresentada essa cultura dessa galera que vive no deserto e já tem, assim, um grupo de elite que são mulheres guerreiras, né? Pelo que eu Sim, entendi, só mulheres. eu acabei vendo Roda do Tempo até antes de Duna, e eu acabei até estranhando um pouco, né? Porque os grupos eles são bem parecidos, né? Na Roda do Tempo, esse Em Duna a grupo, gente tem os Fremen, isso, né, no os deserto. Fremen, aqui são os Aiel, e tanto nos dois livros são grupos fantásticos, assim, né? Trazem uma riqueza, é, são é um grupo favorito, assim, os fãs acabam amando muito a cultura, tudo que tem de diferente, é algo realmente fantástico, assim. Essa galera do deserto é sempre muito legal, né? Em todas as Sim, histórias. Quarto motivo para você ler Roda do Tempo são os antagonistas que a gente tem aqui, né? A gente tem muitos, assim como a gente tem muitos personagens de, sei lá, de vários lados, a gente tem muitos antagonistas, né? E a gente tem alguns antagonistas que até funcionam um pouco mais na questão do maniqueísmo, né? Porque acho que eles foram construídos lá no sim. começo, quando a série ainda era um pouco mais narrativa de fantasia clássica. Mas você estava me explicando que a gente tem muitos antagonistas também que são muito complexos. Muitos antagonistas bem cinzas, que a gente consegue simpatizar. Em certos momentos do livro, a gente vai começar a ver o ponto de vista deles, acaba dando uma riqueza e você acaba se investindo mais na história. Então vai agradar o pessoal aí vendo que não vai ser tão preto no branco, não vai ser algo muito chato. O próprio Tenebroso é uma parte que eu gostei muito na saga, então o pessoal pode esperar aí. O Tenebroso é o grande mal por trás, né, dessa história, assim, é essa força maligna que eles têm que derrotar, pelo menos é isso que é colocado inicialmente. Sim, Se isso vai realmente ser o que é no final, aí eu já não sei.
Mas eu gostei, a princípio eu gostei bastante. Eu, inclusive, falei que eu me assustei um pouco com algumas passagens do Tenebroso, né? Quinto motivo, se a gente está falando aqui de vilões, a gente também tem os nossos protagonistas e a gente tem uma grande jornada de personagens, né, Dan? Eu acho que é um dos pontos assim que eu vi e me deixou mais interessado na narrativa e tem essa jornada de personagens assim que é maravilhosa. É uma das coisas que eu mais gosto de ver. Eu citaria até o exemplo de Aang, De Além da Jang. de A Lenda de Aang, que tem uma jornada fantástica assim de personagens, mesmo sendo uma animação e nem todo mundo se interessando por ter essa narrativa muito boa, acabou pegando muita gente surpresa, muita gente tem essa obra até hoje, né, com muito carinho, e Roda do Tempo não é diferente, ela tem essa jornada, né, mesmo sendo 14 livros, você acompanha aí 8 a 9 personagens meio que principais, e você vai acompanhando o desenvolvimento deles, pouco a pouco, né, não espere que vai ser no primeiro livro, né, alguns personagens levam um pouquinho mais de tempo, e todos eles engrenam, né? Alguns foram engrenando para mim no terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, né? Alguns mais tarde do que outros, mas todos eles engrenam em certo momento e tem essa jornada, né? Tem esse começo, meio, fim e dá essa satisfação de ver o que eles eram e o que eles acabam se tornando depois. É um dos pontos fortes, assim, de acompanhar a série e se investir, né? Tipo, o payoff vale a pena. Então, na verdade, foi exatamente este ponto, e você conseguiu me convencer nisso, porque eu gosto muito de acompanhar a jornada de personagens. Muitas vezes eu venho aqui no canal e eu falo que eu gosto muito de minisséries e outras coisas mais curtas, porque né, a gente gosta de acompanhar uma narrativa um pouco mais fechadinha. Sim. Mas tem uma coisa que eu gosto quando a gente vai embarcar aí numa jornada mais longa, é justamente isso. A gente muitas vezes não se emociona com histórias tão mais curtinhas, como a gente se emociona quando a gente investe bastante tempo numa jornada de personagem, mas ela precisa ser recompensadora. E Ah, com você me certeza. garantiu que aqui em Roda do Tempo temos jornadas de Uhum. personagens recompensadoras. Ah, sim, isso daí pode esperar. Aí, para quem é realmente fascinado, né, em jornadas de personagem, é o cara que gosta de ver um personagem bem feito, né, que é o meu caso, eu primeiro me invisto numa obra tendo bons personagens e depois eu vou pelo plot, né? E, Concordo, totalmente. mas a primeira coisa que me leva vai ser os personagens, o grande coisa que me chama. A minha série favorita na vida é Lost e é muito, eu acho, por conta disso, assim. Eu acho que existem séries melhores em plots e tudo mais, mas para mim não vi ainda uma série que me entregue tantos desenvolvimentos de personagens profundos e emocionalmente engajantes como Lost me entregou. Uhum. Assim, isso é uma coisa que a Roda do Tempo eu já senti que tem uma certa similaridade, assim, guardadas as devidas proporções, porque a gente tem muitos personagens, né? Muitos, assim, que já foram apresentados nesse primeiro livro. Então, dificilmente, eu acho, você não vai se apegar desde o começo com pelo menos alguns. Mesmo que mais para frente, talvez você só se engaje na jornada dele, no começo, pelo menos, sei lá, uns 3, 4, você vai gostar bastante. Então eu vejo um pouquinho no Roda do Tempo assim, né? Existem personagens que são muito bons logo de início, né? Que você vai acabar simpatizando, mas outros personagens é claro que você sabe que você está vendo, que você vai ver altos e baixos deles, e você está vendo alguns
personagens a serem desenvolvidos ali. Falando em altos e baixos, vamos para o nosso próximo motivo. Eu Uhum, separei com um motivo separado, a gente separou com um motivo separado, porque a gente achou que valia essa menção, né? uhum, Que é o melhor, colocando nas palavras do Daniel, uhum. melhor jornada, melhor protagonista de fantasia, melhor jornada de protagonista de fantasia que você conhece, né? Sim, eu não tô Temos sozinho. aqui em Roda do Tempo. Sim, eu não tô sozinho nessa daí. Muita gente também considera o protagonista, né, com uma das melhores jornadas, né, colocando ele no topo assim de melhor personagem, né, o melhor protagonista, né, com a melhor jornada. Uhum. O protagonista tem a melhor trope do escolhido. É uma trope bem clichê, aparece diversas vezes, e nesse daqui, nessa obra, é a melhor execução para mim já feita nesse tema. E você realmente sente o que é ser o escolhido, o que é sentir a responsabilidade nas suas costas e isso daí a, afetar o que você, como você vê o mundo, as pessoas que dependem de você, né? Não é simplesmente, puta, eu tô sossegado aqui, tudo vai cair bem para mim, né? Para mim é realmente fantástico o que acaba acontecendo com esse personagem e vale muito a pena, né? Tô esperando isso acontecer, porque eu tô bem no comecinho por enquanto. Meus favoritos, o protagonista não tá entre os meus favoritos, não. Mas Ah, aí, no eu final dos concordo. 14 livros a gente vai discutir, volta a discutir. Sétimo motivo aqui, o Dani acabou adiantando um pouquinho, mas só para a gente retomar ele aqui, é que o livro ele tem um ponto de virada, né? Aquele ponto que vai te puxar, e aí eu acho que vai ser meio talvez decisivo para você continuar na história ou não. Ele é no quarto Sim. livro, talvez isso te incomode, mas não significa que os outros três são ruins, né? Não são. É só que no quarto livro você realmente vai sentir a virada de chave, né? Eu acho importante, e isso aí acontece com outras obras, né? Esclarecer. Às vezes um seriado, uma animação japonesa. É, é bom você saber mais ou menos até onde você ir para saber se você continua ou não, né? E no Roda do Tempo não é diferente. É um pouquinho, talvez, exagerado essa recomendação, mas uma vez que você chega lá, faz muito sentido, né? Essa recomendação é você conseguir, você chegar e ler o quarto livro. É aí que tem uma mudança bem grande no tom, né? Não que os primeiros não sejam que sejam ruins, né? Eles são bons ali, mas eles seguem essa transição do clássico para a fantasia moderna. E no quarto livro você vai ter uma perspectiva maior do que a história tá tentando te contar, o que algumas jornadas vão acabar seguindo. Tem toda essa mudança de tom aí do clássico pro moderno. É onde a gente realmente fala, não, leia até o quarto e veja se você quer continuar ou não, né? Agora a pessoa que está assistindo aqui já está abandonando a gente, né? Tá falando, vocês estão falando para ler até o quarto livro. Sim. Ó, confesso que eu li o primeiro e eu gostei bastante, né? Então, eu acho que a questão é o que a gente quis colocar esse ponto aqui para deixar bem claro que existe sim uma transição e que se você está gostando desse livro, mas está sentindo falta dele evoluir para algo mais acinzentado, não tão maniqueísta, talvez um pouco mais sombrio, isso vai acontecer e não vai ser lá no 10º livro, né? Eu acho que é meio por isso que a gente quis trazer esse ponto. É que o quarto também, eu acho que o pessoal fala um termo bem bacana, né? Que é onde roda do tempo realmente você
sente que é roda do tempo, onde vira ali, É o né? turning point. Isso, você sente que ali vira roda do tempo. Vale a pena acompanhar, veja até o quarto ali e dê uma chance aí. Esforce, esforce um pouquinho, mas você chega lá. Oitavo motivo para você ler A Roda do Tempo, na verdade, esse aqui é um motivo para você chegar até o final da Roda do Tempo. Sim, A gente quis colocar aqui uma informação que existe um período dentro desses sim. 14 livros que a história avança um pouco mais lentamente e que muitos fãs consideram tipo uma barriga, né, dentro da série de 14 livros. Isso daí acontece um pouquinho mais para frente, né? São mais ou menos uns 3 livros que os fãs, assim, eles consideram que sejam mais ou menos uma barriga. E é claro que durante toda a obra existe muitas descrições, o autor sempre faz isso daí, né? Como eu falo, ele constrói muito, né? Ele fica descrevendo roupa das pessoas, fica acrescentando personagens, né? Que relembra até alguém, né? Mas ele vai fazendo isso Tolkien, daí. será? E só que chega um momento que o pessoal já está um pouquinho mais cansado, né? É bacana você ver isso no primeiro, segundo, terceiro livro, mas chega um certo momento ali que o pessoal quer os plots sendo resolvidos, né? E chega esse momento que o pessoal considera uma barriga, que chegou, né, algumas pessoas a desistirem, principalmente na época que ainda estava sendo lançados os livros, né? E a gente aconselha, né, até toda a comunidade, que você se esforce para passar dessa parte, né? É claro que Até para mim, porque, eu também não quero assustar todo mundo aí que veja de o vídeo. novo, Para mim foi muito mais fácil, né? Eu acho que os primeiros livros, até por até por essa mudança do clássico para o moderno, tem algumas fases, tem algumas problemáticas, e para mim foi muito mais fácil passar por esses livros, né, que o pessoal fala que é um pouquinho mais devagar, e porque eu já estava investido nos personagens. não, e assim, essa coisa da narrativa ser um pouco mais lenta, porque não está acontecendo tanta coisa assim, mas o Jordan também tira esse tempo para desenvolver mais os seus muitos personagens, né? Então, quer dizer, não é Sim, um tempo perdido. exato, né? Mas sempre vai ter o desenvolvimento de personagens e, como a gente falou, tem muitos, muitos personagens. Sabe E uma história que também tem aí a sua considerada barriga e criticado por muitos fãs, e eu particularmente gosto muito, é o quarto livro de As Crônicas de Gelo e Fogo. O pessoal recrimina pra caramba o quarto livro, eu acho o quarto livro excelente. É quando justamente o Martin tira seu tempo aí para desenvolver vários personagens que ele precisava, tramas novas que ele precisava colocar ali, e as pessoas ficam reclamando desse quarto livro. Então, não sei também. Eu não sei se eu concordo. Eu nem li os livros, né? Nem sei se eu concordo direito aí com esses termos sim, de. A gente só tá colocando esse ponto aqui porque às vezes você chega lá mais para frente nos livros, aí você fica pensando assim, nossa, mas a história não vai avançar, não. Calma, é uma coisa que para quem já leu todos os livros, sabe que existe isso e que a narrativa vai avançar mais para frente e que vai finalizar para nosso nono motivo, que é porque você deveria ler essa série, porque o final é muito bom, né, Dani? sim. Como a gente falou da barriga, a gente sabe que existe, mas você tem a luz no final do túnel, né? Porque os livros eles já acabaram, né? Você tem essa conclusão. E o final, como minha irmã falou, ele é muito bom. Eu li a saga, né? Ele não é tipo, puta, as últimas linhas são boas, resolve tudo e eu gostei, né? Não, os últimos livros, eles são muito bons, né? Ele, infelizmente, o autor, ele acabou falecendo, né? Antes de terminar a saga, e aí entrou o Brandon Sanderson, né? Que é um autor também que a gente gosta muito, e ele acabou concluindo, né,
toda a saga da Roda do Tempo em 3 livros. Eu, particularmente, junto com outras pessoas aí, a gente diz que trouxe o melhor de 2 escritores. Trouxe a qualidade do Robert Jordan, né? Com o word build, ele era muito bom em construir personagens, construir um universo, com o Brandon Sanderson, que é muito bom em finalizar as sagas, né? Ele faz o que ele chama de outline, né? Ele vai traçando os pontos que ele precisa fazer, né? O começo, o meio do personagem, onde ele vai para o final, e o que ele precisa fazer com aquilo lá. E com a Roda do Tempo acabou caindo com uma luva, né? Ele que era muito fã da saga, participava dos grupos de Reddit, acabou sendo convidado para terminar e acabou combinando essas 2 qualidades fantásticas assim de 2 autores, né? Dando um final muito satisfatório para os leitores, né? Existem entrevistas do Brandon Sanderson falando desse momento, né? De como ele acabou pegando, né? Isso daí, porque ele era fã da saga e também era escritor, né? Ele acabou falando, puta, eu vou ficar vou pegar isso daí para mim, porque eu não quero, né? Que nem caia só com um cara que é só escritor, mas não conhece a saga direito, né? Não é fã. E eu também não quero que caia na mão de um cara que só é fã. Eu quero que, se eu estou no meio desse espectro, eu acho que eu sou uma pessoa com uma qualidade muito boa para finalizar isso daí. E acabou dando certo, né? Ele teve uma recepção muito boa do público, né? A finalização, e eu assino embaixo tudo que o pessoal fala. É realmente muito satisfatório você ver toda essa conclusão da jornada aí, porque por quem realmente se importou com a saga. Eu gostaria de fazer uma bandeira, alguma coisa, em Sanderson We Trust, porque aqui em casa, né, Dani, nossa família aqui, eu e você, leitores de fantasia, a gente tem essa opinião. Em Sanderson We Trust. A gente confia no Sanderson. Sim. Então, que bom que E caiu realmente, com todo o foi. respeito ao Robert Jordan. É uma pena que ele não tenha conseguido finalizar, mas já que ele não conseguiu finalizar, encontraram. Ele, na verdade, quem convidou o Sanderson para finalizar a história foi a esposa do Jordan, né? A Harriet Jordan, que é editora dos livros. Então, assim, foi uma coisa especial também, né? Foi a pessoa que Sim. estava mais por dentro dos livros, mas era mais íntima dos livros, fora o Robert Jordan. E É, foi ela que é escolheu o Sanderson. tocante. Na hora que vocês pegarem ali o livro que tem, né? Porque o Robert Jordan ele deixou várias notas, né? Ele sabia que já estava, tinha essa doença aí, antes dele acabar falecendo, ele foi deixando várias notas, né? Falando, mostrando assim mais ou menos o que deveria acontecer com os personagens. E depois o Brandon Sanderson ele foi pegando essas notas assim, né? Seguindo fielmente e traçando todas as narrativas assim, né, para chegar na conclusão. A gente sabe E que tem muitas histórias, muitos casos, né, na literatura de pessoas que, né, autores que acabam falecendo e aí vem esses novos autores para continuar as obras e não são bem recebidas, né? Mas o que eu entendo é isso, que em Roda do Tempo isso é uma exceção. e é engraçado ver a forma como o Brandon Sanderson foi bem recebido, né? Eu acho que esse também é um. Se a jornada dos personagens me ganhou, eu acho que saber que o final é bom, apesar da troca de autores, sabendo que a Sanderson já estava um pouco mais tranquila, mas isso também é para esclarecer, porque você pode ficar assim, mas trocou o autor no final, tal. Gente, valeu a pena, recompensou, né? Foi recompensador. Não era o Jordan, mas é alguém que fez jus à obra dele. E por fim, 10º motivo que a gente colocou aqui, mais para finalizar em 10 motivos. Qual que é, Daniel? Não vou nem falar. Fica aí para Não, você.
a gente sempre fica falando, não, mas é um negócio muito longo, e eu não sei o quê, e blá blá blá. Mas é aquele negócio, sempre que você começa algo bom e você está investido, você não quer que termine logo, né? Você fica com aquele aperto no coração, fala, não, isso daqui já está acabando, puta, é só uma temporada, duas, né? Só um Nossa, mas era só livro, uma 3 livros. trilogia, né? Eu já estou no último livro, dá aquele aperto. Depois que você termina, fica aquele sentimento de, ah, nossa, o que que eu vou fazer da minha vida? E Então, você Roda tem do Tempo? Roda do Tempo tem 14 livros, assim, para você se sentir investido, né? Continuar por um bom tempo. Isso daí vai levar, provavelmente, eu ia falar alguns meses, né? Mas se você ler muito rápido, mas pode levar um bom tempo. Mas é recompensador, você vai ter esse sentimento bom. É aquele negócio que a gente sempre reclama, né? De que é muita coisa, mas quando começa sempre parece pouco, aí a gente sempre quer mais. Sim, e é isso aí, em Roda do Tempo você tem mais. Ou Uhum. seja, para vocês entenderem aí os nossos motivos para ler Roda do Tempo, é claro que a gente está direcionando esse vídeo para um público específico que se interessa em ler fantasia e tudo mais, né? Então, assim, você tem todos esses, acho que bons motivos, boas jornadas de personagens, bom desenvolvimento de história, entendendo quando ela tem que ficar um pouco mais dramática, sombria e tudo mais. Você tem um bom final, você tem um bom investimento emocional nessa história que pode te acompanhar talvez por alguns anos. Se você está disposto a se investir nesse tipo de narrativa, né? Talvez até impulsionado pela série, como é meu caso também, eu acho que muita gente pode começar por conta disso, né? Se você não tá afim, talvez, de começar antes da primeira temporada, coisa que talvez a gente recomende, talvez. Mas assim, talvez se você curtir a história e quiser dar andamento nos livros, pode ser interessante também. Então, assim, para quem, né, quer ler, quer uma história boa de fantasia, Roda do Tempo é uma que a gente recomenda. E já puxando aqui para gente, fazendo Uhum. aquele jabá dos bons do nosso próprio trabalho, você pode acompanhar a narrativa de A Roda do Tempo junto com a gente. Você não precisa acompanhar sozinho. A gente vai fazer, conforme as pessoas se engajarem nos clubes do livro, a gente pode até acelerar o nosso cronograma, né? A princípio, a gente vai fazer provavelmente uma leitura de livro a cada 2 ou 3 meses. Se houver mais procura, talvez a gente pode até encurtar esse tempo, né? Mas você vai, com certeza, você vai começar. Se você acompanhar aqui o canal, a gente vai começar com o primeiro livro da Roda do Tempo, isso é um compromisso que eu estou firmando. E vamos finalizar no 14º livro. Se a gente vai ler lá o... Porque tem um 15º, né? Que é um prelúdio. 15º eu tô deixando em aberto. Sim. Mas E só um detalhe para quem quiser ler esse prelúdio, é bom você pegar ele depois do quinto livro. Depois do quinto tá, livro beleza, beleza. você lê ele. Fica aí a informação, a gente com certeza vai discutir isso nos clubes do livro também. Se você quer, então, acompanhar junto com o NA, junto comigo, com o Daniel, aí as nossas discussões sobre a Roda do Tempo, a gente vai com certeza fazer as leituras e discussões desses livros. Então, você pode podemos ler todos juntos e discutir se os personagens realmente são bons, se essas jornadas realmente são boas. E fica aí junto com a gente no canal para isso. E claro que a gente vai discutir também sobre como que a série vai adaptar toda essa jornada, né? Então é isso. Digam aí nos comentários se a gente conseguiu convencer ou se a gente afugentou de vez você dessa saga. Ou se você pelo menos ficou um pouco interessado, né? Se você talvez vai esperar a série para ver se realmente vai pegar. Deixo mais uma vez o convite para vocês acompanharem a nossa discussão de O Olho do Mundo, o primeiro livro da Roda do Tempo, no dia 28 de outubro, no live aqui no canal. E espero ver vocês aí, eras mais eras que vão se repetindo enquanto a roda estiver girando. Coisa que eu vou usar, que eu agora uso para sempre. Há de ser o que a roda tecer.
Amo, amo, amo. Há de ser o que a roda tecer. Não, E há de tem. ser o que a roda tecer para vocês também. Se for para vocês lerem, há de ser o que a roda tecer. É, É isso mas é aí, isso. gente. Obrigada por nos acompanhar aqui. Vejo Obrigado. vocês no Clube do Livro. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.